Oi, pessoal, tudo certinho por aí? A aula de hoje vai ser sobre o aminoácido glutamina aí e as suas funções, tanto na prática esportiva, né, como ele é reconhecido como um recurso ergogênico, e a gente vai resgatar muito também aí das aplicações clínicas, né, já que isso está intimamente ligado aí, né, os estudos clínicos levaram a muitas aplicações na esportiva e vice-versa aí, ok? Então, relembrando, a glutamina ela está presente em muitas proteínas e é o aminoácido mais abundante tanto no plasma quanto nos tecidos, sendo que o tecido muscular aí tem uma elevada concentração desse aminoácido, tá? E ele representa aí cerca de 20% do pool de aminoácidos livres do plasma e nos seres humanos. Aqui vocês conseguem ver a fórmulazinha, né, estrutura e química do aminoácido, ok? E quando a gente fala em classificação, pensando aí na essencialidade do aminoácido, ele não é considerado um aminoácido essencial. Na verdade, ele é considerado um aminoácido condicionalmente essencial, tá? Porque o organismo ele consegue sintetizar, né, lá no tecido muscular a partir de outros aminoácidos, como o ácido glutâmico, a valina, a isoleucina, né? Vocês lembram lá da aula de BCAAs que a gente falou, né? Que a gente consegue ter aí uma síntese de glutamina, ok? No entanto, né, essa classificação aí de aminoácido condicionalmente essencial, ela ocorre porque os estudos cada vez mais têm incentivado a suplementação desse aminoácido devido a inúmeras funções aí onde ele é reconhecido no corpo humano. Então, a gente conhece aí, né, a sua importância para o crescimento e a manutenção das células. Então, lá os nossos nucleotídeos, né, as nossas estruturas lá de DNA e RNA, tem como precursor o aminoácido glutamina, né, na sua síntese também. E ele também atua como um substrato energético importante para a proliferação celular. Uma das estruturas mais conhecidas aí é o enterócito lá do intestino, né, que utiliza a glutamina como esse substrato energético para fazer é, a sua proliferação aí, né, restabelecer então essas células. Então ele né, apresenta essas funções aí. Quando a gente fala de síntese proteica, ele é um doador de nitrogênio em todas as células lá durante a síntese das purinas, das pirimidinas e dos aminoácidos, tá? E nos rins ele vai participar do controle ácido básico, sendo aí um importante, né, o mais importante substrato para a síntese de amônia. No fígado, ele vai servir como um substrato para gliconeogênese, lá no ciclo da alanina glicose. E na musculatura ele representa, então, né, como havia comentado, uma maioria aí, né, do pool de aminoácidos livres, representando cerca de 40 até 60%. No fígado vai acontecer o seguinte, então, esse grupamento amina da alanina, ele vai para o cetoglutarato, né, que por sua vez vai se tornar aí o glutamato, né, e essa alanina que foi desaminada, então, é que vai virar piruvato. Esse piruvato, gente, lembrem que é o substrato sinalizador, né, o substrato ativador do processo de gliconeogênese hepática, certo? Então é toda essa articulação aí que faz com que a glutamina, no caso aí o glutamato, seja o doador principal aí, né? De amina para síntese então de glicose a partir dessa via, né? Desse ciclo, ok? Nessa imagem a gente consegue observar o tanto de funções aí que a glutamina desempenha no organismo, né? Então, algumas vocês já conseguem observar do que a gente já vem conversando, outras a gente vai ver para frente, né? Aqui, principalmente, a questão do GABA, a gente já vai ver aí para frente, né? Quero dar um destaque para vocês compreenderem, então.
tá? Então, basicamente, a glutamina, ela é precursora de dois neurotransmissores que são super importantes aí para o nosso organismo. Então, um deles é o ácido glutâmico e outro é o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, certo? Ele funciona também, em parte, como uma forma de armazenar, né, tanto esse glutamato quanto o ácido glutâmico, que são, então, né, outros aminoácidos importantes aí da família da glutamina. Vocês estão conseguindo visualizar nessa imagem. O ácido glutâmico, gente, ele é o aminoácido que está mais abundantemente livre no nosso cérebro, certo? Então, ele é o neurotransmissor com característica excitatória que predomina no nosso sistema nervoso central. Então, ele está presente em todo o nosso corpo, nas nossas células nervosas, tá? E tem o propósito de agir como um neurotransmissor no cérebro. Então, esse ácido glutâmico, para fazer essa transmissão lá no nosso cérebro, ele precisa passar uma barreira protetora que a gente tem aí, né? Que é conhecida como barreira sangue-cérebro, né? Ou blood-brain barrier, que pra gente, né? Essa tradução fica meio furada, então ela é conhecida como barreira hematoencefálica, né? Vocês vão lembrar aí das aulas de fisiologia. Então, ela é uma barreira fundamental aí para proporcionar um ambiente ideal para a função química cerebral. E esse neurotransmissor, o ácido glutâmico, ele tem então essa habilidade, né, de passar essa barreira e desempenhar aí as funções. Enquanto que o glutamato ele vai ser mais ativo no cérebro e na coluna vertebral, a gente tem aí a glutamina sendo mais ativa nos tecidos. Então, é importante pensar que os níveis desses dois aminoácidos são mantidos sob controle por mecanismos de transporte que são específicos lá nessa barreira hematoencefálica e também nas membranas celulares. E quando o glutamato está em concentração muito aumentada, ele vai ter uma capacidade de exercer propriedades neurotóxicas que podem levar aí a alguns distúrbios neurológicos que são irreversíveis. Então, é importante realmente o controle que a barreira hematoencefálica realiza aí para evitar então essa neurotoxicidade, ok? Então, além, né, dessa conversão em GABA, também o glutamato ele vai poder ser convertido em glicose, em ornitina, ureia, pode ser utilizado para síntese de outros aminoácidos ou de glutationa. E quando ele se associa ao NH3, que é a amônia, e ao ATP, né, quando ele está aí sob a ação da glutamina sintetase, né, essa enzima glutamina sintetase, esse aminoácido, então, ele vai se converter novamente, então, em glutamina, né? Então, sempre fazendo esse ciclo aí acontecer. E em relação ao GABA, hoje, o que se tem em relação, né, a ele aí, algumas pesquisas específicas, por conta de a gente ter esse estudo aí que está na tela, que é um estudo bem pioneiro, pessoal, lá do ano de 2008. Depois dele surgiram outros, rebatendo tudo que foi dito, questionando a metodologia, porque vocês vão observar que eles pesquisaram 11 pessoas, né, com idade aí entre 18 e 30 anos, e fizeram um monitoramento aí no treinamento de resistência de cada um deles, tá? Antes disso, cada uma dessas pessoas ingeriu 3 gramas de GABA, né, ou então uma porção de sacarose. E eles observaram que ambos os grupos, né, tanto quem treinou quanto quem não treinou, teve uma concentração, teve uma resposta interessante na concentração do hormônio do crescimento, do nosso GH, né? E eles mostram aí nesse estudo que os índices de GH subiram em até 400% em alguns desses indivíduos, tá? Essa pesquisa ela foi publicada na revista aí Medicine and Science Sports and Exercise, né? Então, tipo, é uma revista com um impacto interessante, é uma revista de credibilidade, né? Então, serviu aí de
sugestão para que a indústria, né, de suplementos lançasse mão com tudo aí de suplementação com o GABA, tá? Depois disso tiveram outros, né, que não encontraram, que não viram efeito, ou viram um efeito muito pouco significativo, que nem de perto, né, se assimilava esses 400% aí na síntese de GH, consequentemente, né, de aumento de massa muscular e força, mas, né, ainda se tem aí alguns fundamentos para se utilizar, principalmente aí na questão de proteção, de neuroproteção e inúmeras funções aí que a suplementação exerce, tá? Então, vale essa reflexão aí, ok? Glutamina tem muito conteúdo, gente, tá? A gente poderia passar 2 semanas estudando glutamina, né? Então, tô tentando colocar o que é mais importante aí para vocês, né? Então, lembrem da nossa aula de BCAAs, de aminoácidos de cadeia ramificada, que eles são capazes de influenciar aí positivamente o metabolismo da glutamina, né? E servir aí como substrato energético para cérebro, rim, fígado e coração. Então, o que acontece, né? O aumento lá da concentração de BCAAs no músculo esquelético vai reduzir a atividade de uma enzima, que é a glutamato desidrogenase, e reduzir a degradação da glutamina. Já o glutamato intracelular, ele vai ter papel central na preservação dos fosfatos de alta energia lá no músculo, né? no ATP do músculo. E seus baixos níveis intramusculares estão associados, então, à acidose lática precoce durante o exercício. Então, isso aí, novamente, né, a gente consegue observar uma relação aí do ciclo da alanina-glicose, né, que pode auxiliar, né, na manutenção aí, né, no estado de equilíbrio de todas essas reações, tá? Então, a infusão de aminoácidos de cadeia ramificada pode estimular a síntese e diminuir a degradação proteica, né, regulando então a renovação muscular. E quando a gente tem exercícios muito prolongados, os BCAAs eles vão servir como substrato oxidativo para os músculos esqueléticos. E aí, em condições né, onde a gente tem uma falta de energia como a sepse, o trauma ou a hipóxia, por exemplo, né, situações clínicas aí, esse metabolismo dos BCAAs, né, dos aminoácidos de cadeia ramificada, vai estar super acelerado lá na musculatura esquelética também. Mesmo caso, né, como se você estivesse treinando aí com uma intensidade aumentada, ok? Novamente, prática clínica e prática esportiva se relacionando muito. Então, aí, né, continuando essa contextualização aí da glutamina em relação ao exercício físico, lembrem que lá no músculo esquelético ela vai ser o aminoácido mais abundante, né? E aqueles exercícios que vão ter uma intensidade moderada a quase intensa, eles depletam os estoques musculares de glicogênio e demandam um metabolismo aumentado dos aminoácidos de cadeia ramificada, né? Então, aí a gente vai ter uma concentração de glutamina muscular sendo aumentada nos primeiros momentos, né, quando você tem esse tipo de exercício, mas logo voltando ao normal, né, devido aí à sua exportação para a circulação. Então, nesse processo, a glutamina ela tem como principais destinos o fígado e os rins, onde é utilizada no processo de gliconeogênese, né, que é o principal precursor. Esqueminha que eu expliquei anteriormente aí, só para vocês fixarem. Outra questão, né, outros destinos da glutamina são as células intestinais e principalmente as células do sistema imune. Né? Quando a gente fala de exercício físico, né, isso é importantíssimo. Função imune, equilíbrio intestinal e exercício físico hoje são temáticas super estudadas, tá? Então, mas quando a gente fala de sistema imune, quando a gente tem aí esse deslocamento da glutamina, é principalmente porque ocorreu aí um processo conhecido como leucocitose, que é esse aumento nos glóbulos brancos lá no sangue periférico, como uma resposta imunológica, né? E aí você tem essa mobilização da glutamina atuando lá no sistema imunológico.
aqui a gente tem uma imagem de um enterócito, porque já se tem inúmeros estudos mostrando a habilidade da glutamina de servir como substrato para essas células se recuperarem, né, se regenerarem ou se proliferarem de forma adequada aí também, tá? Então, ela tem sido escrita, né, descrita aí na literatura com funções diversas, tá? Mas quando a gente fala de catabolismo intenso, como aqueles, né, de situações clínicas aí encontradas em cirurgias grandes, queimaduras, septicemias, inflamações, tá? No câncer, no esforço físico extremo, tá? A glutamina, então, ela tem sido, ela age como um aminoácido essencial nesse papel, tá? E nessas situações aí de catabolismo, né, que estão aí na tela, a concentração de glutamina chega a diminuir em cerca de até 50%, mostrando então a sua habilidade de participar nesses processos de regeneração. Por isso que hoje é uma das condutas primárias aí, quando você tem, né, fragilidade do sistema imunológico ou estado de catabolismo intenso, fazer suplementação com protocolos específicos aí da glutamina para auxiliar nesse processo, tá? Então essas situações elas têm como característica um balanço de nitrogênio negativo e uma degradação aí de proteína muscular de uma forma muito intensa, né? Taxas elevadas. Então isso provoca né, um aumento aí no fluxo de glutamina lá para os tecidos para tentar equilibrar a situação, tá? Aí também com esse aumento no consumo desse aminoácido por parte do trato gastrointestinal e das células, né, do sistema imune e dos rins vai acontecer, né, como resultado aí. Então esses órgãos acabam também consumindo muito mais, né, a glutamina, eles quem são os tecidos alvos aí, principalmente do consumo do aminoácido nessas situações catabólicas, tá? Aí o excesso, quando a gente fala em relação a treinamento, né, sempre intercalando, né, prática clínica com prática esportiva, o excesso de treinamento ele vai ser caracterizado por um número de sinais e sintomas que podem ser denominados aí, pessoal, como síndrome do overtraining, tá? Ou síndrome do treinamento excessivo. Isso, acho que a gente já teve a oportunidade de conversar no início da disciplina sobre isso. Talvez lá na esportiva vocês estejam vendo isso também com um pouco mais de detalhes, né? Mas essa síndrome do overtraining, ela é provocada aí por uma série de eventos, né, de exercícios prolongados e intensos que são sucessivos sem uma correta inserção de períodos de descansos e de recuperação, bem como estratégias de alimentação e suplementação aí que, né, permitam então essa adaptação aí de uma maneira mais progressiva, tá? Tanto, gente, overtraining pode acontecer tanto em exercícios de força, né? Os exercícios resistidos, quanto nos exercícios de endurance ou aí de resistência, tá? Normalmente o cérebro, né, o sistema nervoso central acaba sentindo muito, então alguns dos sintomas são fadiga, irritabilidade, muitos distúrbios do sono e um comprometimento importante do sistema imunológico, tá? Hoje também se tem mostrado a questão da disbiose intestinal, né, versus aí o overtraining, tá? Então você tem uma situação muito favorável para aumentar a permeabilidade intestinal e fazer uma translocação de bactérias que não são bem-vindas, não são benéficas aí para esse órgão, tá? Então, nos exercícios prolongados, sem, né, períodos aí suficientes de descanso, o pessoal tem mostrado a eficiência bem legal aí da glutamina, tá? Tanto para combater esses períodos de imunossupressão, né? Combater aí esses momentos onde o atleta fica mais susceptível a processos infecciosos, quanto, né, agir aí né, com essas funções específicas, né, relacionadas ao trato gastrointestinal e as demais aí que a glutamina acaba tendo habilidade de... Então, nesse perfil aí, né, de treinamento intenso, quando a gente tem né, esse evento esportivo com uma intensidade aumentada,
já foi mostrado pela literatura que o sistema imunológico ele tende a permanecer deprimido aí por um período de cerca de 3 até 72 horas, tá? Ou seja, né, você tem a janela imunológica aí está fragilizada. Tem se mostrado, pessoal, que o consumo de uma quantidade adequada de carboidrato tem sido, né, bem interessante aí na prevenção da depressão dos níveis de glutamina, tá? Novamente batemos na tecla, né, que esportiva, né, e restrição de carboidratos não combinam. Então, né, mais um ponto aí onde você tem o benefício acontecendo, tá? Ainda outros efeitos ergogênicos do aminoácido, né? O efeito anticatabólico, essa questão da energia, né? E também a remoção aí de metabólitos da atividade física, como a amônia, tá? Aí, novamente, sistema imune. Outro efeito aí reconhecido da glutamina é a síntese, a partir, né, da junção dela com a glicose, da substância conhecida como glucosamina, tá? E também, né, do estímulo de síntese aí de proteoglicanos. Essas substâncias são formadoras da estrutura de cartilagens. Então, o atleta que faz o consumo, né, de suplementação de glutamina aí em dosagens adequadas, ele pode ter esses benefícios também aí, né, em relação a essa proteção aí desses tecidos cartilaginosos, dessas estruturas de sustentação aí, né, da estrutura esquelética, tá? Articular. Aí, ó, aqui eu vou colocar alguns estudos para vocês, né, onde a gente mostra alguns efeitos benéficos aí. Então, quando eles suplementam a glutamina livre, ou a L-glutamina, que é a forma mais comum e hoje a mais indicada realmente, tá, de consumo, quando ela foi administrada de forma parenteral, vocês lembram, né, pelas as vias aí de acesso sanguíneo, ou central ou periférica, né? Foi demonstrado que esse aminoácido ele acabou, né, a maior oferta aí dele para as células foi capaz de atenuar a redução dos seus níveis no plasma ou no meio intracelular, e pacientes com enfermidades como câncer, dengue, HIV, queimaduras, cirurgias se beneficiaram muito, tá? Então, teve uma correlação grande de recuperação, né, nesses pacientes com o uso da glutamina. A prática clínica ela é extremamente valorizada. E aqui é descrita alguns efeitos, né, que eles buscam aí comprovar com a suplementação de glutamina. Nesse caso aqui, eles estudaram maratonistas, né? Então, administraram 5 gramas de glutamina com 330 ml de água e ofereceram para maratonistas, né? Pessoas que haviam percorrido 42 quilômetros aí. O que eles investigaram foi concentração de glutamina, alanina e aminoácidos de cadeia ramificada no primeiro momento, né? Depois vocês vão ver que teve perfil inflamatório. Mas desses 3 aminoácidos aí, na primeira hora eles viram que os níveis estavam reduzidos, né? Como é, de fato, o que acontece aí com o organismo após uma prova tão desgastante. Mas cerca de 16 horas, né, na dosagem, eles observam um valor muito próximo do que era o valor, né, os valores aí prévios ao evento esportivo, ou seja, algo bem interessante aí, né, em relação ao restabelecimento desses estoques, porque 42 quilômetros de prova é algo muito exaustivo para o corpo, né? Então, foi algo aí que eles encontraram, tá? Também avaliaram o perfil inflamatório, então, com a investigação de citocinas, como interleucina 2 e o TNF-alfa. E mesma coisa, aqui, quer dizer, né, aqui nesse perfil, eles encontraram esse perfil inflamatório elevado, né, exacerbado após o exercício, que é algo que a gente já sabe, né, que a atividade física induz aí microlesões, né, tem aí um estado inflamatório que é induzido pelo exercício, tá? Mas aqui eles não conseguiram identificar um efeito positivo nesses parâmetros, né? Um efeito positivo da glutamina, ok? Então, só em relação ao
restabelecimento dos estoques de aminoácidos, né? Mas aqui é mais para vocês saberem, a gente precisa entender outros conceitos, né? O que mais que havia sido oferecido e que variáveis haviam sido controladas aí no estudo, tá? Mas para vocês saberem o que eles estão estudando. Aí, nesses quadros que seguem, tem vários perfis, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada com calma, pessoal, tá? Começa desde lá de 96, vem, né, algumas coisas mais recentes. O que é interessante é vocês saberem que, assim, ó, estudo em esportiva, nem sempre a gente consegue esse N gigante que nós temos aí de 151 corredores, né? Ultramaratonistas, por exemplo, né? Que é o exemplo aí do estudo, né? Do slide anterior. Tá? Vocês vão ver, ó, 18, 16, 7 atletas, tá? Aqui é interessante nesse último, né? Nesse estudo de WASH, que eles colocam 7 atletas submetidos a 2 treinos separados em intensidade aí, né, um VO2 máximo de 60%. Eles administram glutamina diluída em 250 ml de suco de limão sem açúcar, tá? Em intervalos de 15 minutos por até 2 horas, né, depois aí do fim da atividade, tá? Eles não encontraram, né, não teve uma atenuação aí né, nas variáveis investigadas, né, cortisol, degranulação, atividade de neutrófilos, mas fica, né, a dúvida, será que foi daí que surgiu aquele ditado, água, limão, glutamina e gratidão? Fica aí a enquete, mas vejam, né, as quantidades então. Normalmente eles colocam 5 gramas. Vejam aqui, pessoal, nesse terceiro estudo, 100 miligramas por quilograma de peso, tá? Essa é uma forma de administrar a glutamina que é bem legal. Muitas vezes a gente atinge valores muito maiores, tá? Principalmente quando você está trabalhando com a questão de imunidade, né? A questão de processo inflamatório. Essa é uma regrinha legal de aplicar, e os 100 miligramas por quilograma, tá? Aqui varia, né, de 3,5 gramas, né, vai aí algumas quantidades menores, certo? Em alguns resultados a gente vê que eles observam perfil inflamatório, restabelecimento dos níveis aí de aminoácidos, interferência, né, em GSH, né, glutamato, né, tem várias variáveis, tá? Alguns deles, de fato, têm né, resultados bem interessantes, enquanto que outros não têm efeito nenhum, certo? Então, hoje, o que a gente tem de glutamina aí, né, em relação à eficácia da utilização, que a gente precisa, de repente, observar o conjunto clínico de tudo que ela beneficia, né? Às vezes a gente olha né, pro estudo aí de uma forma tipo, não tem efeito, não deu certo, tá? Mas quando o N populacional estudado é maior, né, ao invés de 3 pessoas, 10 pessoas, 11, né, quando a gente aplica uma análise estatística mais fidedigna, quando temos uma metodologia mais bem estabelecida, a gente tem muita coisa legal aí para glutamina, tá? O que é importante vocês saberem, pessoal, é assim, ó, até, né, aqui nesse slide eu vou, né, já projeto aí protocolos de suplementação, é que a glutamina hoje, se vocês forem analisar produtos onde ela esteja contida, o whey protein, qualquer whey protein de boa qualidade vai apresentar pelo menos 3, 5 gramas aí numa porção de 30 gramas, de 20 gramas aí de whey protein, tá? Vai ter uma quantidade de glutamina interessante. Se a gente estiver fazendo o uso de uma suplementação assim e considerando também que o nosso organismo tem a capacidade de sintetizar esse aminoácido, né, e não estivermos pensando em nada muito, né, performance super, né, avançada ou, né, substrato energético, coisas assim, se for simplesmente para cumprir o papel em relação à imunidade, a qualidade, né, da proliferação aí de enterócitos, né? Se a gente pensar nessas funções mais que tem aí um perfil clínico, essa suplementação complementar da glutamina, teoricamente, não seria necessária, ok?
Mas a partir do momento que a gente pega um atleta de performance mais avançada ou fases específicas da vida do atleta, onde ele tem aí, né, recorrentes episódios de resfriados, de doenças inflamatórias, desde as mulheres, né, uma simples candidíase, uma infecção urinária, né, coisas que você percebe, né, lá pelo atendimento clínico que o paciente está necessitado de de um boom aí em relação à imunidade, é interessante utilizar, ok? Mas sempre é importante avaliar, né, se as fontes aí que estão já na rotina do paciente já não seriam suficientes, tá? De um modo geral, os protocolos de administração mais comuns variam de 5 a 12 gramas diário, tá? Mas na prática clínica a gente vai ter 20, às vezes mais, né? Mas quando a gente aumenta essas dosagens, nós fracionamos, certo? Então, normalmente doses únicas de 3 a 5 gramas são indicadas para a gente melhorar a absorção e a utilização pelo corpo, ok? E tem também a regrinha, não ficou nesse slide, mas a regrinha dos 100 miligramas por quilograma de peso, quando necessária em situações, né, mais específicas aí que a gente pode adotar também. Certo, pessoal? Essa marca aí, achei muito bonitinha, acho que não sei se vocês estão ligados, né? No que está de novo aí né, dos fabricantes, mas essa Muki suplementos aí tem vários suplementos, né? Tem creatina, tem whey, tem sempre essa vaquinha aí meditando ou, né, fazendo alguma pose engraçada nas embalagens. Só que é um produto super caro também, né? Mas interessante aí para vocês conhecerem. Dá para entrar lá no site deles, é muito legal, né? Para vocês irem dando uma olhada aí em novos produtos. Beleza, gente? Então, por hoje as atividades, né, expositivas são essas. Deem uma olhada aí no Moodle, certo? No conteúdo que eu vou colocar. Se puderem dar uma aprofundada aí nos estudos, vai ser bem legal. Esse tema vocês usam tanto para esportiva, né, quanto para o atendimento clínico de um modo geral, né, ambulatório. Então é bem legal dar uma explorada e relembrar esses conceitos, ok? Beijão, fiquem bem, ótima semana, até mais!